crise mundial predita. Parte 6. Capítulo 2. Perseguição nos primeiros séculos. A formação da besta. Sentado no Monte das Oliveiras, Jesus predisse aos seus discípulos os anos vindouros. Contemplou as tormentas que estavam a ponto de cair sobre a jovem igreja, e olhando para o futuro, os seus olhos puderam ver as ferozes e devastadoras tempestades que haveriam de golpear aos seus seguidores durante os séculos de trevas que estavam pela frente. O estimado leitor irá ler a história do turbilhão que veio, a história do porquê de ter vindo, a história dos homens e mulheres que lhe sobreviveram e dos que morreram por ele. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 42-44. Os discípulos encheram-se de espanto e admiração ante a predição de Cristo sobre a destruição do templo e desejavam compreender melhor o sentido das suas palavras. O Senhor havia lhes dito que voltaria uma segunda vez. Daí, com a menção dos juízos que recairiam sobre Jerusalém, voltarem os seus pensamentos para aquela vinda e, quando estavam reunidos com o Salvador no Monte das Oliveiras, perguntaram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Mateus 24, 3. O futuro foi misericordiosamente velado aos discípulos. Tivessem naquela ocasião compreendido os dois terríveis fatos, o sofrimento e morte do Redentor e a destruição da sua cidade e templo, teriam sido tomados de horror. Cristo apresentou-lhes um perfil dos eventos que se seguiriam antes do final dos tempos. As suas palavras não foram então plenamente compreendidas, mas o sentido delas seria revelado quando o seu povo necessitasse da instrução nelas contida. A sua profecia tinha duplo sentido. Enquanto predizia a destruição de Jerusalém, prefigurava também os terrores do último grande dia. Jesus declarou aos seus discípulos que o ouviam os juízos que deveriam recair sobre o apóstata Israel e especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria pela sua rejeição e crucificação do Messias. Sinais inconfundíveis precederiam a terrível culminação. Um símbolo do fim. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. As dores de uma raça decaída, oprimindo-lhe a alma, arrancaram-lhe dos lábios aquele lamento extremamente amargurado. Viu a história do pecado traçado pela miséria, lágrimas e sangue humanos. O seu coração moveu-se de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra, e ele ansiava por aliviar a todos. Contudo, nem mesmo a sua poderosa mão poderia afastar a onda das desgraças humanas. Poucos buscariam a sua única fonte de ajuda. Ele estava disposto a entregar a alma na morte para colocar a salvação acessível a todos, mas poucos viriam a ele para que pudessem ter vida. A majestade do céu em pranto, o Filho do infinito Deus, perturbado em espírito, curvado pela angústia,
Aquela cena encheu o céu de espanto. Ela revela-nos a imensa malignidade do pecado, mostra quão dura é a tarefa, mesmo para o poder infinito, de salvar o culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Olhando para a última geração, Jesus viu o mundo envolto num engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi ter rejeitado a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitar a lei de Deus, o fundamento do seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Milhões de cativos do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a ouvir as palavras de verdade no dia da sua visitação. Terrível cegueira, estranha presunção. Outro cumprimento. A profecia do Salvador relativa aos juízos de Jerusalém há de ter outro cumprimento, em relação ao qual a terrível desolação já ocorrida é apenas pálida sombra. No destino da cidade escolhida, podemos divisar a condenação do mundo que tem rejeitado a misericórdia de Deus e espezinhado a sua lei. Tenebrosos são os registros da miséria humana testemunhados pela terra durante os seus longos séculos de crime. Ao contemplá-los, o coração confrange-se e a mente desfalece. Terríveis têm sido os resultados de se rejeitar a autoridade do céu. Entretanto, outra cena ainda mais tenebrosa é apresentada nas revelações do futuro. Os registros do passado, o longo desfile de túmulos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejam com ruído e os que rolavam no sangue, Isaías 9:5, que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus for completamente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e a ira satânica, o mundo contemplará, então, como nunca dantes, os resultados do governo de Satanás. Como ladrão da noite. O mundo não está hoje mais preparado para aceitar esta mensagem do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador acerca de Jerusalém. Seja quando for, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. Quando a vida estiver imersa na sua rotina, homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e lucros, quando os líderes religiosos estiverem a glorificar os progressos materiais e culturais do mundo, e o povo embalado numa falsa segurança, então, como o ladrão que, à meia-noite, rouba a casa indefesa, assim sobrevirá repentina destruição aos incautos ímpios e de nenhum modo escaparão. 1 aos Tessalonicenses 5:3. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, como os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes
descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem.